irmãos, um prazer estar com vocês aqui nessa quinta-feira, onde nós podemos aqui estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Então, vamos iniciar esse nosso período com uma oração. Lembrando também aos irmãos, se você tem algum pedido de oração, sinta-se na liberdade de comentar, se você quiser, aí nos comentários, no chat, e nós procuraremos estar orando um pelos outros. E aqui eu tenho 3 pedidos que irmãos aí na congregação virtual, eles fizeram. E eu peço para os irmãos anotarem e orarem também por esses 3 pedidos. O primeiro aqui é da nossa irmã Helena Rangel. Então anote aí, ela está pedindo oração pelo seu genro que está com câncer. Então vamos orar pelo tratamento dele e pela cura completa do seu genro também. Então Helena Rangel faz esse pedido de oração. Um segundo pedido nós temos aqui da nossa irmã Joselina Moreira. Ela pede pela cirurgia do seu esposo, que acontecerá no dia 13 de setembro. Então, segunda-feira, ele fará essa cirurgia aqui em Vitória da Conquista. Então, ela pede essa oração pela cirurgia do seu esposo, nossa irmã Joselina Moreira. Anota esse pedido aí também. E o terceiro pedido e último é da nossa irmã Eliana Gonçalves. Ela pede a oração aqui pela salvação de todos os seus filhos com as suas famílias também. Então, seus filhos já casados, têm as suas famílias, ele pede oração pelos seus filhos e pelas famílias e também salvação do seu outro filho, que é Jean Vitor. Então, salvação por toda a família. Então, vamos estar orando e eu vou apresentar também esses 3 pedidos em oração neste momento. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo momento em que nós estamos aqui, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir um pouco mais a sua palavra. Rogamos a Ti que o Senhor use esse tempo, Senhor Deus, para falar, mediante a sua palavra, aos nossos corações, trazendo para nós, Senhor Deus, mais conhecimento da sua palavra, sabedoria para o dia a dia e mudança, Senhor Deus, de caráter, mudança de vida, para que possamos andar aqui uma vida em santificação ao Senhor. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando, que o Senhor traga, Senhor Deus, ali a aplicação da sua palavra em seus corações também. Abençoe todas as pessoas mediante a sua palavra. Apresentamos aqui, Senhor Deus, alguns pedidos de oração. Rogamos pela nossa irmã Helena Rangel, que ela pede pelo seu genro que está com câncer. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que ele possa fazer um tratamento tranquilo, um tratamento pacífico, e rogamos a Ti, Senhor Deus, principalmente pela cura completa dele. Que o Senhor esteja abençoando ele, trazendo, Seu Deus, ali tranquilidade para a sua vida. Se ele ainda não é uma pessoa salva, rogamos a Ti pela salvação dele. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida espiritual e dê tranquilidade, consolo para toda a família neste momento de luta que eles estão passando. Rogamos também a Ti pela nossa irmã Joselina Moreira, onde ela pede cirurgia pelo seu esposo, que fará uma cirurgia no dia 13. E peço a Ti, Senhor Deus, traga também tranquilidade aos seus corações, abençoando aos médicos que estarão à frente dessa cirurgia também e que possa ocorrer tudo bem. Rogamos também a Ti pela nossa irmã Eliana Gonçalves, que pede salvação de todos os seus filhos e também do filho Jean Vitor. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que a Tua palavra possa entrar nestas famílias, que a Sua palavra possa ser ouvida e crida nessas famílias, que eles possam ter oportunidade, Senhor Deus, de se arrependerem, de crerem no Evangelho, e que o Senhor abençoe esta família com a regeneração, abençoe esta família, Senhor Deus, com a salvação proveniente de Ti. Essa é a minha oração que eu lhe faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, lembrando, se você tem algum pedido de oração e queira fazer, pode escrever aí nos comentários que nós vamos procurar orar pelo seu pedido, apresentando aqui também. Meus irmãos, esta tarde eu gostaria de trazer um estudo temático e nós vamos estudar sobre um assunto das Escrituras, uma doutrina, que é chamada de regeneração. Então nós vamos estudar o que a Bíblia fala sobre esse assunto da regeneração. O que significa essa palavra regeneração? Quais os textos da palavra de Deus que a palavra regeneração ela aparece? O que significa este conceito de regeneração? O texto base que eu quero usar para trazer esse estudo falando da regeneração é Tito, capítulo 3, dos versículos 3 até o versículo 7. Então, eu lerei esse texto aqui e ele fala sobre este assunto
tão importante na palavra de Deus, que é a regeneração. Diz assim esse texto, Tito, capítulo 3, do 3 até o 7. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Perceba bem que o texto está mostrando como que nós éramos antes da regeneração. Regeneração significa novo nascimento. É nascer de novo, mas agora na família de Deus. E o texto aqui está mostrando como que nós éramos antes. Mas o texto vai continuar e vai mostrar agora a ação da regeneração na vida do crente, na vida daquele que crê em Jesus Cristo. Ele passa a ser agora uma nova criatura. E olha só a continuação do texto. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graças, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Meus irmãos, esses versos aqui eles falam sobre a regeneração. Primeiro, o texto ele mostra como que nós éramos, quais eram os nossos desejos que predominavam em nossa vida antes da regeneração. Mas, a partir do momento em que nós escutamos a palavra de Deus e cremos no sacrifício de Jesus Cristo, é neste momento que acontece o que a Bíblia chama de regeneração, o que é o novo nascimento em nossa vida. A partir daí, nós ganhamos novos desejos para agradar a Deus, desejos espirituais. Regeneração, ela significa novo nascimento, e o texto é bem claro em mostrar para nós que é o Espírito Santo quem traz a regeneração em nossa vida. Não é por nossas boas obras. Então, uma pessoa ela não é regenerada através das suas boas obras, através dos seus esforços diários, mas é pela renovação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo em nossa vida a partir do momento em que a pessoa ela se arrepende dos seus pecados e crê no Evangelho. Neste momento, o Espírito Santo habita em sua vida e traz a regeneração, traz o novo nascimento. A pessoa agora, ela é filha de Deus, a partir do momento que ela crê em Jesus Cristo. A palavra, meus irmãos, regeneração, ela aparece apenas 3 vezes em toda a Bíblia. A primeira vez que ela aparece é aqui em Tito. Ela também aparece em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Eu vou ler esse texto aqui. Diz assim, Mateus 19, 28. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vós também assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, aparece em Tito, aparece aqui em Mateus, capítulo 19, versículo 28, e também a terceira vez e última vez que aparece é em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, a palavra regeneração, que diz assim esse texto: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Meus irmãos, a palavra regeneração, ele está mostrando sobre o novo nascimento, está mostrando que algo se tornou novo. Por exemplo, nesse texto de Mateus, capítulo 19, versículo 28, que diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui está falando da regeneração no final dos tempos. Aqui Jesus Cristo está citando o seu reino milenar, porque
no reino milenar, ele vai fazer as coisas novas. Por isso que ele chama de regeneração. Lembrando, no período da tribulação, toda a terra ela acabou sendo destruída, estragada ali, muitas coisas acabaram sendo afetadas. Mas na segunda vinda de Cristo, quando ele se assentar no trono da sua glória, ele regenerar essa terra. Ele vai fazer com que a terra vire no padrão do Jardim do Éden. Então, o reino milenar de Jesus Cristo, as coisas estarão novas aqui na terra. Por isso que ele fala, olha, na regeneração. Então, quando tudo estiver novo, vocês que são os meus apóstolos, discípulos, vocês vão se sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Note que a palavra regeneração é para mostrar que algo se fez novo, é para mostrar o novo nascimento. Mateus capítulo 19, versículo 28, fala da regeneração da terra. Mas o texto de Tito, que nós estamos usando como base, como também o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: pois vós fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Esses dois textos estão mostrando a regeneração da pessoa, está mostrando o novo nascimento da pessoa a partir do momento que a pessoa crê em Jesus Cristo, ela se torna uma nova criatura. Ela passa pelo processo de regeneração, que é instantâneo, acontece no momento que a pessoa crê em Jesus Cristo. Quando ela crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, logo ela já passa pelo processo de regeneração. Instantaneamente ela é regenerada. E aqui, meus irmãos, nós vamos focar então na regeneração do homem. Não do mundo, como diz Mateus capítulo 19, versículo 28, mas a regeneração que traz a vida eterna para a pessoa que crê em Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós vamos pensar aqui é como que se dá esta regeneração. Daí nós vamos voltar um pouco para João capítulo 3 e lembrar daquela conversa que aquele homem chamado Nicodemos teve com Jesus Cristo, e Jesus estava explicando para ele o que significa a regeneração, como que alguém pode nascer de novo. E Jesus Cristo ele diz assim, em João capítulo 3, versículo 5, dizendo assim para Nicodemos: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, olha só, Jesus aqui está explicando como que se dá a regeneração, explicando como que se dá um novo nascimento. O novo nascimento se dá quando a pessoa ela nasce da água e do Espírito. Logo no texto seguinte, Jesus ele vai censurar Nicodemos, porque Nicodemos era mestre em Israel e ele não estava entendendo esse assunto da regeneração, o assunto básico sobre a salvação. Ele não sabia como alguém poderia nascer de novo. E Jesus censura ele. Você é mestre em Israel e você não entende essa coisa aqui, porque Jesus Cristo estava mostrando claramente que lá no Antigo Testamento já falava sobre a regeneração, já falava sobre o novo nascimento e como que se daria isso. Olha só, nascer da água e do Espírito. E o texto de Ezequiel vai mostrar isso claramente. E Nicodemos, sendo um mestre da Bíblia para a nação de Israel, ele não sabia desse texto, não entendia esse texto de Ezequiel, capítulo 36. E eu vou ler aqui Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27. Quando Jesus disse isso para Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito, Jesus Cristo tinha em mente esse texto do Antigo Testamento, o texto de Ezequiel 36, do 25 a 27, que diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém, dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Meus irmãos, um texto muito claro do Antigo Testamento mostrando como que se dá um novo nascimento, mostrando como que se dá a regeneração.
através da atuação da água em nossa vida, e a água sempre na palavra de Deus tem esse simbolismo que simboliza a palavra de Deus. Então é através da atuação da palavra de Deus em nossa vida, nós podemos nascer de novo quando o Espírito Santo também vem habitar em nossa vida. O nascer da água, que Jesus Cristo ele disse para Nicodemos, não significa regeneração batismal, não significa o batismo, a pessoa tem que ser batizada e crer no Espírito e assim ela vai ser salva. Batismo não salva ninguém. E quando Jesus disse isso para Nicodemos, ele não estava se referindo ao batismo nas águas, mas ele estava se referindo da sua própria palavra. A palavra de Deus traz esse simbolismo que é a água. A água, ela representa a palavra de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo, em João capítulo 15, ele disse para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Olha só, a água, ela simboliza a palavra de Deus. Um outro texto também que prova isso para nós é Efésios capítulo 5, versículo 26, mostrando que a água representa a palavra de Deus, e o texto diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha só, então a água que Jesus Cristo estava se referindo a Nicodemos, que é necessário para alguém nascer de novo, a água ali representa a palavra de Deus. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, a água está entrando em seu coração. E Jesus também ele cita, nascer da água e do Espírito. Quando a pessoa aceita a ação da água na sua vida, aceita a palavra de Deus na sua vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa. E a pessoa, então, ela nasce de novo, pois ela é selada com o Espírito Santo. Mas as pessoas, ela também podem ali rejeitar a ação do Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo. Porque a pessoa ouve da palavra de Deus e o Espírito Santo vai usar dessa palavra para convencer a pessoa do seu estado pecaminoso. Mas a pessoa, ela tem o seu livre arbítrio, ela pode rejeitar esse convencimento do Espírito Santo. Ela pode dizer: não, não quero saber de Jesus Cristo. E foi isso que Estevão disse para os judeus que rejeitaram Jesus Cristo. Olha só o que diz Atos, capítulo 7, versículo 51, provando que o homem ele tem essa liberdade de rejeitar a salvação, de rejeitar a atuação do Espírito na sua vida. Diz assim, Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Olha só, as pessoas, ela podem rejeitar a atuação, a ação do Espírito Santo na sua vida. Mas Jesus Cristo estava explicando que a salvação, ela não vem por boas obras, não vem pelo esforço do homem. Ela é uma obra de Deus, é uma obra divina. E foi isso que Jonas, lá no capítulo 2, versículo 9, ele reconheceu que a salvação pertence ao Senhor. O homem ele é incapaz de conquistar a sua salvação. A salvação, ou o novo nascimento, ou que nós estamos aqui vendo que a regeneração, ela vem através da atuação da palavra, quando ela ouve a palavra e ela aceita essa palavra. E o Espírito Santo vai usar essa palavra para convencer a pessoa do seu estado pecaminoso e de como ele está separado de Deus. Quando a pessoa ela crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. Isso é nascer da água e nascer do Espírito. Uma pessoa que não é regenerada, não nasceu de novo, ela não pode entrar no reino dos céus. Outra coisa que nós devemos pensar aqui também sobre regeneração. A regeneração, ela não muda a pessoa de um dia para o outro. Não muda o caráter da pessoa de um dia para outro. O que muda o caráter da pessoa diariamente se chama santificação, o que nós, em outra oportunidade, em outra live, nós estudaremos sobre esse tema da santificação que a palavra de Deus nos mostra. Mas a regeneração, ela vai mudar o estado da pessoa. Ela estava morta espiritualmente e agora ela tem vida espiritual. Ela nasceu de novo. Isso é a regeneração.
Mas na regeneração, meus irmãos, nós ganhamos novos desejos. Nós, antigamente, os nossos desejos eram os desejos carnais. Só que quando nós somos regenerados, Deus ele nos dá ali novos desejos para que dia a dia nós possamos fazer a vontade de Deus. É o que o texto base ele nos mostra. Eu gostaria de ler esse texto de novo, Tito, capítulo 3, versículos 3 até o 7, mostrando a mudança dos desejos que a regeneração ela traz na nossa vida. E Tito ele diz assim: pois nós também, outrora, olha só, antigamente, antes da salvação, antes da regeneração, antes do novo nascimento, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esses eram os desejos carnais que predominavam a nossa vida. Evidentemente, nós hoje, depois da regeneração, ainda cometemos pecados. Só que na regeneração, Deus trouxe ao nosso coração o novo homem. Então, nós antigamente só vivíamos à base do velho homem e ele predominava a nossa vida e ditava qual era o nosso estilo de vida. Mas na regeneração, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, ela nasceu de novo. Ela ganhou o que a Bíblia chama de nova natureza, novo homem. Esta nova natureza, este novo homem tem desejos santos. Ele tem desejos ali para obedecer à vontade de Deus. Então, na regeneração, nós ganhamos esses novos desejos e, a partir daí, nós podemos alimentar sempre este novo homem e viver um estilo de vida que agrade a Deus, mesmo que o velho homem ainda esteja conosco. O texto, ele continua. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, meus irmãos, na regeneração, você ganhou o novo homem. E ele agora, você alimentando com oração e com a palavra de Deus, que esse é o alimento espiritual nosso, oração e o estudo da palavra de Deus, ele vai se fortalecer dia após dia e ele vai ali ditar qual que é o seu estilo de vida. Você a cada dia fazendo morrer os desejos do velho homem, tudo aquilo que o velho homem ele deseja, que são obras carnais, você vai deixando de lado e vai fortalecendo este novo homem e cumprindo as obras que esse novo homem ele traz na nossa vida, que a sua tendência é sempre glorificar a Deus e obedecer à ação do Espírito Santo. Para terminar, eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Você já foi regenerado? Você já nasceu de novo? Lembra o que Jesus Cristo disse para Nicodemos, como que nós podemos ser regenerados e como nós podemos nascer de novo? Faça essa pergunta ao seu coração, seja sincero com você mesmo, adentre ao seu quarto e ore para Deus. Se você ainda não foi regenerado, peça a Deus esse novo nascimento, peça a Deus a regeneração. Creia na palavra de Deus e o Espírito Santo, ele habitará na sua vida, ele vai te garantir essa salvação que é eterna e você nunca mais perderá esta salvação. Então, que Deus esteja abençoando a sua vida e pense nisso, se você já foi regenerado, se você já nasceu de novo. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, obrigado, Senhor Deus, pela bênção da regeneração que o Senhor concede a todas as pessoas. Qualquer pessoa que crê no sacrifício de Jesus Cristo, ela tem esta vida eterna. Obrigado pela nossa salvação, obrigado por todos nós que já cremos no Senhor e já fomos regenerados e obrigado pela presença do Espírito Santo em nossa vida que traz essa certeza de salvação. Esteja abençoando a cada um que nos ouviu, nos acompanhou neste estudo, que o Senhor esteja aplicando, Senhor Deus, a sua palavra em seus corações. Em nome de Jesus, amém.
Amém, irmãos? Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Lembrando, se você tem algum pedido de oração, pode deixar registrado aí nos comentários e nós procuraremos orar por esses pedidos, apresentando numa próxima live. Que Deus abençoe a todos.